Tenho esse negócio de que eu sou melhor que todo mundo. Mas eu sei que eu não sou. Portanto, me ajuda a me ver como eu realmente sou e a me ver como o Senhor quer que eu seja. E me guia, Senhor, no caminho certo. Amém? Glória a Deus. Mas tem mais um. Eu quero falar de 7. Estou no 5º já. O próximo é o abuso. E agora abuso é bravo. O abuso é um verdadeiro explosivo para destruir qualquer relacionamento, especialmente o casamento. O abusador, ele não conhece os seus limites. Ele não sabe, ele desconhece limites. Aliás, a palavra limite para ele não faz sentido nenhum. Ele acha que tem o poder para todas as coisas. O abuso do poder pode se manifestar de forma verbal, de forma física, pode se manifestar de uma forma sexual, pode ser abuso na área financeira, abuso na área moral, abuso psicologicamente. Muitas pessoas não encaram o abuso psicológico como abuso. Ah, ele nunca bateu em mim, ela nunca bateu em mim, nunca tirou panela. Eu lembro de uma vez que a gente trabalhava na igreja no Brasil, e a nossa congregação era do lado de uma casinha assim. E moravam um casal de uns senhores ali, um senhor baixinho e uma senhora mais forte. E uma vez, foi muito engraçado, uma vez a gente está no meio do culto e começou aquela pancadaria lá. E o homem só gritava, dou mesmo! Fala mais que eu bato! E era uma coisa mais engraçada, e nós tudo com os olhos grandes assim, e tu meio criança, fui lá espiar, o que está acontecendo aqui agora? Finalmente, os mais danados entre eu, presente, fomos lá espiar o que estava acontecendo. Na verdade, a mulher estava abusando do homem, mas para ele não passar vergonha, ela apanhava e ele falava, bato mesmo! Acabo com essa raça, mas era ele que estava apanhando. E a gente fica pensando que é só marido que abusa de mulher, que é homem que abusa de mulher. Não, na minha vida profissional, eu já atendi vários casos que ela chegava de mansinho, com aquela cara boa, assim, e quando você começava a entrar no atendimento, você percebia a atitude manipulativa dela. Então, homens e mulheres podem ter a tendência de serem abusivos. E isso é perigoso. Isso é perigoso. Porque o problema do abuso é que, especialmente, ele tem aquela tendência manipulativa, ele é enganoso. Ele ganha na conversa, num papo de pé de orelha, e depois ele tira com a outra mão. E a pessoa fica completamente devastada. Mas como? Como é que ele fez isso? Como é que ele pegou a senha do meu banco e tirou meu dinheiro? Isso é abuso. Ou então, quando ele fala assim, não, eu não vou comer essa comida, não, porque a da minha mãe era melhor. A gente sabe que tem esses detalhes, a gente sabe desse assunto, assim, e agora o negócio está ficando feio. A gente sabe que existe isso. A gente tem que entender algumas atitudes, mas no momento que você está no relacionamento, tenta colocar de lado o jeito que o outro faz com a sua mãe, com a sua sogra, com o seu tio, com a sua tia fez, e começa a valorizar aquela pessoa que Deus colocou do seu lado. E começa a respeitar, olha bem, o seu arroz também é sem sal, mas talvez se você diminuir por mais um pouquinho, sabe, ajuda. Não começa a dizer, não, da minha mãe é melhor. Ou então ela fala, não, o meu pai que era homem, você eu não sei não. E o coitado fica assim, com os olhos grandes na cara dela, ou vice-versa, Gente, isso é abuso. No momento em que eu começo a comparar, eu estou em trouble. Se Deus deu esse marido, essa marida, gostaram da palavra? Se Deus deu essa esposa para você, a razão tem uma só. É para você aprender a valorizar quem essa pessoa é. A experiência que você teve com o fulaninho, com a fulaninha, com o seu pai, com a sua mãe, tem um lugar na sua vida, mas não pode reger o seu relacionamento mais. Acabou. Começa a descobrir quem é essa pessoa que está do seu lado, e a valorizar essa pessoa. E não abusar comparando. Amém? Outra coisa, o abuso é um problema grave, que é a falta de respeito. A questão do respeito é quando eu estou aqui assim, e eu estou abusando do outro, eu aproveito a situação, tem um monte de gente, ele ou ela é meio tímido, sabe o que eu falo? Eu começo a falar mal dele, coisas dele ou dela, na frente de todo mundo, sabendo que o coitado ou a coitada não vai ter coragem de reagir. Além de abuso, é falta de respeito.
Se você tem alguma coisa com o seu marido, com a sua esposa, chega de pé de orelha com ele e fala, escuta aqui, vamos ter uma conversinha aqui, eu e você. Fecha a porta do seu quarto e seu pai que te vê em secreto, resolve lá. Mas não fica trazendo e lavando a roupa suja na frente dos outros, que isso é muito feio. É falta de respeito, é abuso. Tem problemas? É lógico que tem. Eu não sou igual a você, você não é igual ao meu marido, ninguém é igual todo o tempo. Se fosse, ia ser uma chatice. Porém, na hora de solucionar os problemas, senta com ele em amor. Fala, olha, você está fazendo certas coisas que estão me magoando. Eu não estou entendendo nada. Mas não usa as circunstâncias para deixar a pessoa numa pior, sabendo que ele ou ela não vai reagir. Eu tenho uma dica para você. Essa pessoa que está mansinha hoje, ela pode ficar magoada 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 anos. Mas um dia, a panela de pressão pode explodir. E na sua cara. É meio feio o que eu estou falando, mas é verdade. Porque o seu abuso vai gerando uma resistência nessa pessoa. E uma hora ela fala, quer saber? Chega. Comigo nunca mais. E aí, a gente vai ver, nossa, quem que eu perdi? Queridos, nenhum de nós precisa entrar nesse caminho. Eu gosto da palavra de Deus, que uma das coisas que a palavra de Deus é profilática, ou seja, ela prevê, é preventiva. E quando a gente escuta certas coisas, quando a gente vê certos testemunhos, não significa que aquilo tem que ser parte da nossa vida, significa que é um aviso de Deus. Significa muitas vezes que é a instrução que Deus está me dando para que aquilo não aconteça comigo. Eu estou mais ou menos bem, eu só dei meia abusadinha, tem gente que abusa 2 vezes mais que eu. Abuso, sabe o que é? É que nem a gente andar na areia movediça. A gente não nota que eu vou andando e vou afundando. Chega uma hora que eu não sei como sair. Não tenho como sair. Então, qual é o antídoto? Já falei, o antídoto é respeito. Olha o que Pedro recomendou a respeito disso. Tratem todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Por que será que Deus deu essa palavra aqui a nós? Tratem todos com o devido respeito. Sabe por quê? Porque Deus não viola os nossos limites. Deus não viola a gente como pessoa. Então, isso não nos dá o direito de abusar e violar o direito do outro. Amém? Glória a Deus. Outro problema grave é a indiferença. Ih, agora ficou nervoso. A indiferença e o egoísmo, ele andam de mãozinhas dadas. Só que eu acho que é assim, eu tenho a impressão que é assim. A indiferença põe o egoísmo de sapato e ela sai por aí gerando as obras dela. Porque a base dela é o egoísmo. Quando a indiferença se instala no coração de um marido ou de uma esposa, o outro, um dos dois, não é atendido nas suas necessidades. Como a indiferença afeta a mulher? A esposa, muitas vezes, deseja ser abraçada, sem conotação sexual. Infelizmente, nas nossas culturas, ainda os homens, não todo mundo, obviamente, mas muito homem se aproxima da mulher para fazer um carinho, quando ele está pensando, bom, mais tarde eu fizer um carinho agora, está tudo resolvido do meu lado. Mas nem sempre a mulher quer isso. A mulher tem essa necessidade que Deus pôs em nós. Amém, mulheres? Amém, mulheres? Glória a Deus. A gente quer ser abraçada, a gente quer ser tocada, sem o interesse sexual. Aliás, se os homens fossem mais espertinhos, eles iam trabalhar desse lado, porque a nossa resistência, se é que existe, para o sexo, seria muito menor. Porque a mulher precisa disso. Deus fez isso, fez a gente assim. Então, a mulher, como ela afeta? Se o marido não presta atenção, que a mulher tem esse tipo de sensibilidade, ele está cavando um buraco ruim para ele. Porque uma parte dela está ficando vazia. Tá? A esposa que precisa de um carinho, que não é atendida e não é percebida nas suas carências emocionais. Às vezes, irmãos, mulher é um bicho muito interessante. Falo que mulher e mãe é um assunto que Deus trabalhou muito para criar, porque nós somos bravas. O que às vezes a gente quer? A gente não quer um monte de palavrão de conselho. Vai lá e faz isso. Chama o médico, chama o mecânico. Às vezes a gente só quer falar. Verdade ou mentira? A gente só quer falar, olha bem, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E fala. Se você está com essa necessidade, o seu marido não está prestando atenção, está ignorando você, está pensando em outra coisa, da mesmo ponto que você está fazendo isso, você fica quietinho e fala, quer saber? Isso aqui é falar com a parede.
Esse é um buraco muito sério nos casamentos. Porque muita mulher que não tem esse tipo de necessidade resolvida, o diabo envia um que vai escutar ela. Ele envia um, ou uma, que infelizmente hoje o assunto é assim, envia um que vai escutar ela. E essa necessidade dela vai ser atendida. Está certo isso? Não, está errado, irmãos. Está errado. Alguns de nós casou despreparado, mas olha, nessa igreja aqui, a gente não quer ninguém despreparado nessa área. É por isso que a gente prega mensagens como essa. É por isso que tem encontros de casais. É por isso que tem 2 meses do mês da família aqui. Por quê? Porque nós não queremos vocês despreparados nessa área. Presta atenção na mulher que Deus pôs do seu lado. Presta atenção no homem que Deus pôs do seu lado. Você é responsável por eles. Toma conta dessa vida. Procura saber quais são as necessidades que ele ou ela tem e entra na brecha junto com Deus para satisfazer essas necessidades. Não deixa essa brecha aberta, porque não tenha dúvida, o diabo é mais esperto que eu e você, ele vai entrar ali. Fecha a brecha. Fala, Deus, eu me coloco aqui. Eu sou esposo desse homem. Eu sou esposa dessa mulher. Inverti os rolos aqui agora. Agora ficou duro o negócio aqui. Eu sou a esposa desse homem, Senhor. Eu sou esposo dessa mulher. Por favor, Deus, me capacita. Me ajuda a entender e a ver essa mulher como você vê, Deus. E me usa como instrumento de satisfação das necessidades dele ou dela. Amém? Como isso afeta o marido? Mulheres, presta atenção nisso. A mulher precisa de carinho, essa atenção especial, mas o marido, ele precisa de palavras de afirmação. Ele quer sair para trabalhar, enfrentar um trânsito louco, o trabalho maluco que tem nessa terra, mas sabendo que tem uma mulher lá atrás dele, que aprecia o esforço que ele faz para manter a família dele unida e bem atendida. Afirma seu marido, porque a outra vai afirmar. Viu? A outra vai fazer. Agora, nós não somos chamadas para dar lugar para outra. Tá bom? Outra coisa, o marido precisa de respeito. A mulher precisa de amor, mas o marido precisa de respeito. O marido que se sente desrespeitado pela mulher, ele perde o ânimo. Eu nunca entendi muito bem essa parte, um dia eu vou entender tudinho. Ele perde o ânimo, tá? E ele precisa, por isso que Deus deu a gente, para ser respeitado. Ele diz, nossa, minha esposa me respeita, ela me valoriza, ela não me compara com os outros maridos da amiga dela. Quando a gente faz isso, é falta de respeito. Porque eu estou dizendo, quer saber? Eu tenho esse aqui do lado, mas a minha amiga lá tem um marido que é inteirão. O meu é meia... Como é que é? Meia vida. Meia sola. Olha que coisa ruim. Respeita seu marido. Não fala mal dele para suas amigas. Não vai tomar café e cortar seu marido em picadinho. Isso é feio. Isso é ridículo. Me desculpe, irmãos. Isso é feio demais. Se você não tem nada para falar de bom, fica quietinha. Fala, Senhor, eu estou meio ceguinha, não estou vendo nada de bom, mas me mostra. Mas eu não quero abrir a boca para falar besteira. Amém? Qual é o antídoto para a indiferença? É o entendimento. Eu tenho que procurar conviver com meu marido, com a minha esposa, em entendimento. Conhecer essa pessoa. 1 Pedro 3, 7, versículos 7 e 8. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e co-herdeiras da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. E agora um conselho geral que envolve tanto homem quanto mulher, quanto ao mais, tem todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos. Compassivo é mostrar entendimento. Pô, ela não está entendendo, ele não está entendendo. Vou ter um pouquinho mais de paciência. Amem-se fraternalmente. Sejam misericordiosos e humildes. Irmãos, às vezes a gente mostra misericórdia para os de fora, mas para os de dentro não. Amém? Ninguém nem fala amém, né? O negócio está bravo. O que é, pastor? O último ponto é o divórcio. Deus detesta o divórcio. E o divórcio nunca esteve nos planos de Deus para o homem. Nunca esteve. E isso Deus detesta. Ele odeia o divórcio. Essa é a 7ª coisa, que todas as outras ele abomina, mas isso ele detesta, ele não pode nem ouvir falar. Olha só que confusão que eu fiz agora, mas é exatamente isso. Por que Deus detesta? Porque ele destrói o plano original de Deus. Deus
não fez o homem e a mulher para se divorciarem. Infelizmente, há casos de divórcio. Há casos que a gente vê pessoas que lutaram até o último minuto, o último momento, e não teve jeito. Isso é possível de entender. Mas isso não está no coração de Deus, não é o que Deus quer. Não é o propósito de Deus, tá? Então, nós temos que parar para pensar em algumas coisas. O que é que o divórcio provoca? A gente não para pensar que qualquer casamento tem problema e esses problemas precisam ser trabalhados. Eles precisam ser abordados, porque senão vai acabar numa situação mais difícil. Então, a primeira coisa fundamental, está tendo problema, busca ajuda. Conversem entre si, orem a Deus, não está dando conta. Procure aconselhamento, sério. Vem participar de reuniões específicas para casamento, porque é assim que a gente descobre. Eu percebo que tem outras pessoas que vivem a mesma coisa que eu vivo. Então, como é que é a solução para o seu problema? Puxa, eu estou fazendo assim, não está dando errado. Agora, eu tenho um pouquinho de dificuldade, às vezes, com isso, quando a pessoa começa a falar para a igreja inteira o problema dele. E isso é muito ruim. Vou dizer uma coisa para vocês, mulher tem uma boquinha mais aberta, a gente vai falando emocional, sobe assim a emoção e a gente sai falando. E o homem fica com os olhos grandes. O que acontece? Nós já tivemos vários casos de maridos que ficaram com vergonha de voltar. Por quê? Porque no final de contas a vidinha dele estava toda exposta ali assim. Isso é feio, não faz isso. Está com dificuldade? O problema não está dando conta sozinho? Já leu a Bíblia, já orou, já jejuou? Pastor, me ajuda, pastora, me ajuda. Se a gente não der conta, nós temos um elenco de profissionais cristãos, gente séria, que pode ajudar além daquilo que eu posso fazer. Mas não deixa a situação chegar tão ruim ao ponto de ter divórcio. A gente não pensa muito sério na questão de divórcio. A Bíblia fala que Deus nos fez para sermos uma só. A gente não para pensar que quando a gente se divorcia, a gente pensa, eu estou livre. Larguei dela, larguei dele. Não é verdade. Quando você se divorcia, sabe o que acontece? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente se casa, a gente é colado um com o outro. Quando a gente se divorcia, que eu rasgo, o que acontece, hein? O que aconteceu aqui? Exatamente. Você pensa que você está livre. Você pensa que você está livre, porque você escolheu o caminho mais fácil. Eu quero que você entenda, amados, que se isso aqui aconteceu com você, Deus tem o poder de restaurar. O que eu estou falando aqui é que nós não precisamos chegar nesse momento. Amados, se eu e você fomos chamados para viver um relacionamento de casamento, é porque Deus sabia que Ele poderia prover para mim e para você a graça necessária para eu começar esse casamento, viver o casamento e terminar casado. Alguns casos não teve jeito. Se você pretende se casar de novo, presta atenção nisso. Sabe por quê? Não fica livre, não. Um pedaço seu fica com ela, um pedaço seu fica com ele.